Sou Cláudio Silva, diretor da Help Customer. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí o privilégio de conversar com uma profissional que lida com números como ninguém. Nós já tivemos aqui a Soraya Mendonça, que deu uma aula maravilhosa, e agora nós temos aí a Vera. Eu queria que ela se apresentasse, porque Vera Araújo é uma pessoa assim inspiradora, que vai fazer com que muita gente saiba utilizar melhor todos os recursos que tem. Vera, muito obrigada pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Olá, né, pessoal? Eu sou a Vera Araújo, educadora financeira, contadora, e eu agradeço muitíssimo o seu convite, né? E estou muito feliz aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. A honra é nossa, tá? Vera, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, e a grande curiosidade é assim, como que uma mulher bonita assim foi entrar na área de números? já elogiou, pronto, derreteu, né? Até esqueci onde eu nasci, gente. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, né, numa cidadezinha chamada Aparecida do Oeste. Depois morei boa parte em Jales, que é uma outra cidade. Conheço também. Você conhece? Conheço, delícia. Isso mesmo, gente, eu encontrei no conterrâneo. Eu sou do Monte Alto, né? Interior ainda falo. Estou aqui desde o ano de 89, em Guarulhos, né? Eu passei em Guarulhos, São Paulo, mas eu vi boa parte da minha infância no interior, então eu não perdi parte do meu sotaque, né? Então eu falo porta, né? Eu falo bem puxado algumas coisas. Bom, eu nasci lá, vim para cá depois que meus pais faleceram. Na verdade, minha mãe faleceu no interior e meu pai faleceu pouco depois, né? Então eu sou a sexta, né? De 6 irmãos, né? Perfeito. E... Caçulinha. Quase caçula, né? Então dividindo entre eles ali, meio que recheio mesmo. E aí nós fomos divididos, né, por conta da... a estrutura. A mãe sempre é a estrutura de uma casa, né? Verdade. Quando ela veio a falecer, se desestruturou tudo, aí meus tios vieram, cada um resgatou um filho, né, uma criança, para poder cuidar. E eu fui resgatada pela minha tia em Guarulhos, né? Então, eu fui resgatada com 12 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos. E quando eu cheguei em Guarulhos, né, eu cheguei bem desnutrida, estava atrasada na escola, uma série de outras coisas para ser melhorada, né? E minha tia me recuperou, me ensinou várias coisas, né? O falar, o portar, e me deu estudo, escola, vestimenta e tudo mais. E, inclusive, me ensinou também a fazer aquela questão porque ela era sacoleira, né? Então, daí que veio a questão de me vincular aos cálculos, aos números, a gerir o negócio, né? Ou seja, aquilo era um trabalho, mas tinha que dar lucro. Podia viajar, podia fazer o que quiser, mas tem que dar lucro. Exatamente. Então ela me ensinou a lidar com o dinheiro, a fazer cálculo, a precificar, né? A trabalhar toda essa estrutura. Porque ela não só vendia roupas, ela vendia joias. Em determinado momento ela me trazia algumas informações e fazia com que eu aprendesse a cozinhar para vender, né, pães, bolos, doces. Então ela me inseriu neste mundo, né, da construção. Você chegou a fazer conta no papel ou só calculadora? Imagina, papel de pão ainda. Cadernetinha, né? E aí, dia desses, eu estava até fazendo um podcast e ali eu me lembrei de quanto que eu estou dentro da área de finanças, dentro da área contábeis. Somente 29 anos. Eu fiquei tão orgulhosa, gente. Que o meu sócio, né, numa das empresas, ele tem 26 anos. Então ele falou, rapaz, você tem muito mais que a minha idade. Então, fazendo esses cálculos ali, estou na área há 29 anos. E a minha tia me deu essa oportunidade, né? De me ensinar como é que fazia para gerir um negócio, mesmo que seja um negócio de autônomo, né? Que a gente fala, né? A sacoleira, a doceira. Deus fez uma distribuição boa, porque de repente você ia para outro tio que você podia estar em outro patamar. Exatamente, por isso que a gente tem que ser grato, né? A gratidão faz parte da nossa vida e tem que ser diária. E eu também me coloco a pensar o que poderia ter acontecido se eu tivesse ou ficado lá no interior, né? Ou tivesse morado com outro tio, ou qual seria o meu destino, né? O destino da Vera. Mas Deus sabe, Ele sabia o que tinha programado para mim, para o meu futuro. Porque, mesmo lá no interior, com menos condições de vida que nós não tínhamos, né? Eu era da lavoura,
Então era da plantação, acompanhava meus pais e tudo mais, eu não tinha perspectiva de vida, de crescimento. Era aquilo e acabou, né? Era o mundo do cultivo, da plantação e tudo mais. Só que eu tinha um sonho, que eu ainda até recentemente com uma sócia, que é a Soraya, né? Nós estávamos numa palestra falando de educação financeira, e eu falei que o meu sonho, quando eu estava no interior e lá, não era passagem de avião, né? Então, assim, muito raramente você via o barulho, às vezes era só uma fumacinha lá no céu. E eu lá no interior, depois que eu fui lembrar disso, eu disse que um dia eu ia viajar de avião. Hoje já passa avião lá. Passa, é verdade. Agora é o meio de transporte mais comum, né? Antes era só sonho. Mas é isso, minha infância foi dada com uma infância difícil, na área da lavoura, da plantação e tudo mais. Porque depende muito do tempo. Do tempo. E olha só que interessante, dado o momento, isso foi se acabando, né? Meus pais acabaram parando de ir trabalhar na lavoura, e minha mãe teve que vir para a cidade para começar a trabalhar como doméstica, meu pai na construção civil, né? E aí a gente ficou solto. Mas são profissões difíceis, bem diferentes do que eles estavam acostumados. Exatamente. Então a adaptação para eles também foi muito difícil, e muitas vezes lá no local, queira ou não, eles faziam as regras deles. Ali eles tiveram que ser oprimidos pelas regras de quem contratava. Exatamente, que a gente fala que nós éramos direcionados e conduzidos pelos capatazes, né? Isso, que ainda tinha, não é coisa de filme da época da escravidão lá não, né? Ainda até pouco tempo atrás ainda tinha essa questão do capataz que ficava ali. Exatamente. E nós, quando éramos crianças, né, que a gente era levada para a lavoura, na plantação de cebola, alho, plantar e colher milho, né, e também amendoim. Amendoim, eles sempre estavam ali para a gente não consumir na horta, na plantação, ou não levar para casa e tudo, né? Exato. Então era conduzida dessa forma, com arreio mesmo, com cinta, né? E aí na tia veio, me resgatou, então eu tive uma nova perspectiva, uma nova realidade, um novo mundo, e ela me inseriu com doutrina, com regras, que isso é importante, né? Então, acordar de manhã às 6 horas da manhã, e tinha todo o processo durante o dia. Não é zona do conforto, não. Todo dia trabalhar. Todo dia trabalhar. 6 horas, o máximo que eu dormia, o máximo mesmo de horário, era no domingo até as 8 da manhã. Então, tipo, 8 da manhã era o máximo que eu acordava, né? Enquanto hoje o povo acorda meio-dia, 1, 2, 3 horas da tarde. Né? Então, ela tinha regra. Então, ela me ensinou a conduzir o negócio dela, que era pequeno, que era a questão de compra e venda de joias, de roupa e tudo mais, né? Então me trouxe essa visão da questão de quando você monta o seu negócio, você tem que colocar lá os processos, mudar, né? E mantê-los, né? Então tem que ser conduzido dessa forma. Então ela me trouxe uma realidade muito boa. Então eu sou muito grata à minha tia, eu falo que ela me transformou e me transformou na mulher que eu sou hoje também, né? Perfeito. Então me trouxe raízes, valores e trouxe visão, né? Para o negócio. Sem dúvida. E você se adaptou bem, né, nessa área, né? Olha só. Outra coisa que eu tenho normalmente, algumas vezes em algumas palestras eu consigo contar, né, porque são tantas histórias e tudo, é a relação com o que pensar do futuro, né? Então meu sonho quando eu era jovem, lá com meus 13, 14 anos, era me tornar uma advogada, né? Então eu tinha o sonho de tornar advogada, aquela coisa toda. E aí eu vim me apaixonar pela contabilidade quando eu trabalhei num escritório de advocacia, então eu fui inserida neste mundo também do direito, trabalhei muito tempo no escritório de advocacia, a minha mentora naquela época era a doutora Edi, então ela me ensinou tudo que era dentro do escritório, a ver processo, a ler, a se postar diante do juiz, a fazer requerimento, protocolos e tudo mais. Só que o meu amor por contabilidade nasceu quando eu fui transferida desse escritório para uma contabilidade, na verdade, emprestada. Então, o escritório de advocacia passou por dificuldades financeiras. Olha só. Então, eu estava passando por dificuldade financeira e eu tinha uma relação muito boa com essa advogada e ela tinha uma amiga, contadora, falou assim, eu vou te emprestar por um período, depois eu quero que você me devolva. E esse empréstimo durou 15 anos. Então, eu me apaixonei pelo mundo. Eu sou campeão, isso. Eu sou campeão, exatamente isso. Então, eu me apaixonei pelo mundo da contabilidade. Não te assustou os números, não? Então, essa coisa louca, né? Desafio. A minha sócia, você viu, a Soraya Mendonça, ela contou um pouco sobre a relação de ser desafiada, de encontrar novo mundo, de falar, não, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo, né? Então, a gente tem essa conexão por conta dessas coisas em comum. Nós somos totalmente diferentes. Ela também disse que ela é pisciana, eu também sou pisciana, mas só que visão diferente, forma de atuar diferente, e por isso que a gente se completa muito bem. 22 anos juntas, né? Como sócias.
E aí dentro dessa contabilidade eu aprendi tudo também. Foi me dada a oportunidade de aprender. Foi aberta as portas e eu abracei e falei, eu quero fazer. Então eu passei por abertura de empresa, inicialmente eu passei a ser office girl, né? Então eu fazia as entregas, os processos e tudo. E eu, curiosa, sempre quis saber, como é que você faz cálculo do imposto? Como é que se emite uma nota fiscal? Então isso foi me abrindo portas. E nos meus momentos de almoço, né, momentos de vagos ali, é onde eu pesquisava sobre ICMS, quando eu pesquisava sobre como uma empresa tributava, né, e tudo mais. E aí, em outros momentos, eu também comecei a ser inserida no mundo da abertura das empresas. Como abrir uma empresa, o processo do contrato e tudo mais. E aí, daí que eu descobri que é na mão do contador que o empresário ele divide o sonho dele. Então, ele fala assim, eu tenho um sonho, né, e esse sonho eu gostaria de ser realizado dessa forma. Quando ele entrega na mão do contador, o contador com essa visão, né, de dividir essa questão do sonho, ele fala, então é possível você fazer se você andar nessa linha, nesse modelo. Por isso tem que ser um bom contador também. Exatamente, por isso que eu me tornei uma ótima contadora justamente com a minha sócia, né? Porque eu entendi que o empreendedor, quando ele vem com o sonho dele, ele quer compartilhar isso. Ele pode ser um empreendedor somente ele, quando ele não tem um sócio. Tem uma relação de confiança. De confiança. Então ele confia no contador, né, no caso aqui na contadora, com a relação de entregar para o contador o sonho dele. Fala, olha, me ajuda a realizar meu sonho, né? Eu vou operacionalizar, mas eu também tenho que entender da burocracia, entender da parte tributária e tudo mais, né? Então, quando nasceu essa questão, esse amor das aberturas das empresas, de ajudar um empreendedor com relação a realizar o sonho dele, eu entendi o porquê da razão social de uma empresa, né? A razão dela existir e o porquê que ela está na sociedade, né? O porquê que ela entrou na sociedade por conta disso. Então foram vários momentos da minha vida, nesses 29 anos, nesses últimos 29 anos, que eu descobri a verdadeira paixão pelos números, com relação à educação financeira, por gerir a parte tributária de uma empresa e também, muito mais ainda, gerir o negócio com relação à gestão de pessoas. Né? Porque não é somente número, não é somente abrir uma estrutura, um prédio e tudo mais. A gente também tem que saber gerir pessoas, né? E são pessoas que vão nos ajudar. Ô Vera, e uma curiosidade já minha. Você veio do interior, você foi se comunicando e tal. Como é que você foi ampliando o seu processo de comunicação? Porque assim, ó, eu vejo tanto você como a Soraya, vocês têm uma comunicação muito assertiva. E isso que é bom, sabe? Ele dá uma tranquilidade, ele referenda aquilo que você quer passar. Porque se for uma comunicação enrolada, aquilo não flui, né? Como que você foi ampliando essa comunicação assertiva? E teu primeiro momento de palestra, como é que foi? Ó, eu já vou agradecer pelo seu feedback, porque eu quero te falar o seguinte. Eu tenho um momento que eu tenho um trava-língua, é uma coisa louca. E isso antes, como eu tinha percebido, eu pensava o seguinte, se eu ficar na frente da câmera, eu vou começar a travar, eu vou gaguejar e isso vai ficar ruim, né? E aí eu usava isso como desculpa. Quem me trouxe para a realidade, claro, foi minha sócia, né? Porque ela estava sempre ao meu lado, porque eu falava, Soraya, eu falei, mas eu mesmo não entendi. Será que o público entendeu? Ela falou, mas você falou tão claro. Eu falei, mas eu gaguejei tantas vezes. Então tem muitas pessoas que às vezes prendem a isso, né? Eu vou gaguejar, eu vou travar a língua, vai. Isso é fato. Isso é normal. Mas é normal. Pra quem não está acostumado, é normal. E quando você senta e começa a praticar isso, você vai ficando boa, né? A prática te leva à perfeição, né? Então você vai praticando, e aí você me deu um feedback muito bom no ar, assim, né? Olha, você é muito comunicativo, você está conseguindo passar, assertivo, conseguindo passar, então obrigada também por esse retorno aí. E espero que também vocês estejam entendendo também. E também me acompanhar lá no Instagram, lá que eu falar, de vez em quando e tudo. Agora, palestrar, gente, é dor de barriga na certa. Nossa, gente, todas as emoções. Você lembra a primeira vez que pediram pra você fazer? Sim. Quando eu fui fazer a primeira vez, era 20 minutos também de bate-papo numa entrevista que era Speech Talk. Tá. Tudo que eu tinha planejado de conteúdo, que daria praticamente uma hora, eu falei 5. Eu acelerei, me deu um desespero, minha boca secou, me travou totalmente. E eu tinha falado, gente, eu tenho que falar isso. E o meu cérebro pensava, a minha boca não acompanhava e eu comecei a travar. E aí, é claro, a pessoa muito experiente na minha entrevista no bate-papo, ela veio e começou a me fazer perguntas, né? E aí eu comecei a relaxar, que as perguntas me fizeram a ficar tranquila e tudo mais. Aí eu falei, ufa! Então aqueles 5 minutos de meia hora que virou 20 minutos, virou 5, depois ele virou mais 15 minutos ali, mais tranquilo. Então sempre tem
a gente tem que ter alguém para nos auxiliar, para dar os feedbacks, né? Isso. Sempre positivo ou negativo, que também nos ajuda, nada dessa questão de falar só se positivo. Positivo não leva também à zona de conforto, né? Você tem que falar para mim, olha, você foi boa, mas ali você, putz, dá para melhorar. E ela me ajudou bastante, e quem me ajuda também é sempre a minha sócia, né? A gente está no bate-papo, a gente está sempre juntas, está conversando, ela dá o feedback e tudo mais. E o público ajuda pra caramba. Quando ele vem, chega e você fala, ó, eu entendi o que você disse. Sabe aquela frase que você citou? O olhar é diferente. Isso. Sabe aquela frase que você citou? Nossa, me ajudou. E às vezes a gente está aqui pensando, será que eu consigo entregar para o público, né? Será que eu consigo falar para o público de fato o que eu queria falar? Então aí vai muito da comunicação, do que o outro está entendendo. É isso aí. Não, põe frio na barriga, gente. Frio na barriga mesmo. Certo. Não, Vera, você também tem uma história de vida aí bastante inspiradora, tá? E admiro muito para você também, principalmente, coragem, tá? Porque muitas vezes a pessoa vem do interior e fica ali à mercê de tudo, né? E quase acaba não se desenvolvendo, mas você falou, não, preciso criar forças, né? E coragem para enfrentar. Vai ter muito não pela frente? Vai ter bastante. Mas vai ter alguns sim também. É verdade. Eu falo que quando eu lembro e consigo pôr, né, pôr para fora, as frases que a minha tia utilizava que me impulsionavam. Que para muitas pessoas pode ser que seja jogar na cara, pode ser uma trava e tudo mais. Para mim era como se fosse um degrau. Quando ela falava assim, você vai fazer faxina sim, porque às vezes eu não queria fazer. Jovem, 13, 14 anos, 15, não queria. Ela falou, você vai. Porque se você não for hoje fazer a faxina, como é que você vai pagar a comida de amanhã? Então, hoje você trabalha para pagar a comida de amanhã. Ah, você precisa me ajudar nas despesas do material escolar. Sim. Porque hoje o governo, nas escolas estaduais, distribui, os alunos não utilizam, aquilo é jogado fora, e na época não, eu comprava meu caderno, meu lápis, meu borracha. E dinheiro suado mesmo, dá um valor, né? Então você valorizava. Então essas coisas, quando a minha tia falava, você vai sim, por conta de tal coisa, você tinha um motivo, um propósito. Então eu levantava cedo sim, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, chegava, final de tarde, tomava banho e ia para a escola. As coisas que me impactavam durante o dia não me impediam de ir para a escola. Então, porque eu não podia desistir da escola, não era impossível fazer isso. Porque o estudo, né? O conhecimento te leva onde você mais almeja. E aí este conhecimento hoje me transformou numa coautora de um livro, né? Então sou escritora e coautora, e isso também me levou a estar internacionalizada. Então me levou para Paris. Em 2019 eu fui para Orlando, né, com o professor Rafael, MBA e tudo mais. Sim. E agora em 2022 eu fui para Paris, né, para uma homenagem dentro do Louvre, né, por conta dessa coragem, né? É verdade. De estar à frente de um negócio, estar à frente de algo, né, que eu me propus a fazer. Maravilhoso, não, perfeito. Ontem eu estive com o professor Rafael Olivieri e a Fátima também. Eles são maravilhosos, gente. Abre portas, né? Nossa, como conseguem? Maravilhosa. Maravilha. Nós estamos aí no Santidade, eu quero que você volte outras vezes, tá? Eu aceito. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os internautas e os seus contatos também. Legal. Bom, aceito o convite para outras vezes voltar. Eu agradeço vocês que estão aí nos acompanhando. Acompanhem todos os outros programas também, né, aqui da TV Relacionamento. E eu quero deixar as minhas redes sociais, que é o Instagram, o @souVeraAraújo, e o LinkedIn Vera Araújo, né? Procura lá, nós temos bastante conteúdo. E o que eu quero deixar para vocês aí que estão começando a empreender ou já empreende? Além da coragem, né? Disciplina e, com certeza, se organize financeiramente, né? Isso é a parte primordial para você fazer com que o seu negócio alcance outros patamares. O financeiro é essencial para cada empresa, além, é claro, do propósito, além também, é claro, de tudo que você tem que planejar. Gratidão. Obrigada. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica Vera Araújo, nós nascemos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.